Anteriormente, em Hajime no Ippo, vimos a preparação de Mashiba e Ippo para a final do torneio Rei dos Novatos. Com isso, a noite da grande final chegou e enquanto as lutas aconteciam, a torcida comentava meio decepcionada. 6 lutas e apenas 2 nocautes. Não que foram lutas ruins, mas não tá sendo muito divertido, vocês não acham? Íamos para o trio do ginásio Kamogawa, onde Kimura dizia: ainda bem que o cara do peso leve júnior não é grande coisa, mas o vencedor do peso leve é um monstro de verdade. Aoki, que era um peso leve, ficava em choque, já Takamura olhava meio de saco cheio e o apresentador dizia: muito bem, senhoras e senhores, continuamos com a 7ª luta, a final da categoria peso-pena do torneio Rei dos Novatos do leste do Japão. Essa categoria inteira foi uma verdadeira zona de guerra, e agora vem os últimos 2 sobreviventes. Podemos dizer que esta é a luta que está gerando as maiores expectativas. De um lado, um verdadeiro Hitman, um assassino, tanto no estilo quanto na performance. Com um Flicker Jab mortal em seu arsenal, ele conquistou todo o bloco B. Aqui está para vocês Ryo Mashiba. Enquanto isso, o grande destaque do bloco A, ele derrubou Hayami Ryushi, o grande favorito do torneio no primeiro round. Ele é o novo e surpreendente nocauteador Makunouchi Ippo. Senhoras e senhores, é um confronto incrivelmente interessante entre esses dois. Acho que podemos dizer com segurança que essa luta não chegará na decisão dos juízes. Ippo ia até o ringue lançando cruzados no ar e à frente Kamogawa abria as cordas. Ippo olhava sério e pisava no breu em pó para evitar escorregar na lona. Ele respirava fundo e começava a subir no ringue. E aqui, galera, hoje em dia não vemos mais lutadores pisar em breu porque a qualidade das botas e das lonas melhoraram. Dito isso, vamos continuar. Ippo entrava no ringue e via Mashiba. Seu coração começava a acelerar e Mashiba se virava. Ambos se encaravam. Ippo limpava seu suor e olhava determinado. A tensão emanava pelo ambiente, a ponto da torcida perceber o clima tenso. Já o árbitro chamava os 2 lutadores ao centro. Eles iam até o centro se encarando e o apresentador dizia: muito bem, lá vamos nós. Será que Makunouchi Ippo será destroçado pelos Flicker Jabs do Hitman? Ou será que sua dinamite explodirá sobre o corpo de Mashiba? Eles não poderiam estar mais equilibrados, mas uma coisa é praticamente certa: teremos um nocaute, pessoal. Fuji pensava enquanto isso. Afinal, uma luta de 6 rounds, a primeira para os dois. Mas a resistência não será um problema. Nenhum dos dois sequer cogita uma decisão por pontos. De volta ao apresentador, ele dizia: quem será que reinará como rei dos novatos do peso-pena do leste do Japão? Mashiba ou Makunouchi? Podíamos ver o trio de amigos torcendo de verdade de um lado e Kumi do outro. Enquanto isso, o árbitro terminava de passar as regras e o apresentador dizia: fiquem ligados para o suar do golpe inicial. No corner, Kamogawa aconselhava: garoto, você tem que entrar na curta distância, ouviu? Aqueles braços compridos não vão servir pra nada. É só colar nele e já era. Ippo dizia entendido e no corner de Mashiba, seu treinador dizia: a luta de curta distância é tudo que esse cara tem. O cara tem um soco brutal, mas mantenha-o afastado e ele vai ficar indefeso. Então, detenha-o com o jab e derrube-o à distância. O apresentador alertava: finalmente, a luta que vocês tanto esperavam. Hoje à noite, coroaremos o rei dos novatos do peso-pena do leste do Japão. E agora, o gongo soou. O árbitro mandava tocar as luvas, mas Ippo encurtava, carregava uma direita e batia. Mashiba desviava e o apresentador dizia: uou, o golpe inicial foi de Makunouchi, mas não acertou. Foi um baita golpe, diga-se de passagem. A multidão está impressionada. Kimura comentava: não se vê isso com frequência, hein? Ele costuma começar com cautela. Ao que dizia: dá pra ver que ele tá louco pra ir pra cima desse cara. Takamura pensava: foi uma boa arrancada, mas ele fixou demais na mira. No combate, Ippo pensava: lembre-se, colhe bem na cara dele. O apresentador pontuava: Mashiba aproveita a oportunidade para recuar. Será que isso o deixará preparado para a poderosa ofensiva de Makunouchi? Mashiba continua recuando ainda mais. Ippo pensava: mas o que ele tá fazendo tão longe? Nessa hora, Mashiba começava a mover seu braço da frente e o apresentador dizia: aí está, pessoal, a famosa postura de Mashiba, o estilo Hitman. Makunouchi responde na hora e entra no estilo Peekaboo. O outro corner também tem um estilo único, mantendo-se abaixado com as luvas junto ao queixo, olhando o adversário de cima para baixo. Fuji via aquilo e pensava: já vai usar o Hitman? Kimura questionava: mas o que esse cara vai fazer de tão longe? Não, ele tá blefando, ao que dizia: pois é, ele só ficou completamente assustado com o golpe do Ippo agora há pouco. Takamura questionava: do que vocês estão falando? Ah, é verdade, acho que vocês nunca viram o Mashiba lutar pessoalmente. Em guarda, Ippo pensava:
Eu vou te pegar. Não importa o quanto você se afaste. Fiquei bom em perseguir. Eu vou entrar de uma vez assim que estiver no alcance dele, mantendo meus pés firmes no chão. Ainda não. Só mais um pouco. Só que nessa hora, galera, da longa distância mesmo, Mashiba lançava um jab que acertava em cheio. Kimura e Aoki se surpreendiam e Takamura dizia: eu sei que é inacreditável, mas é assim mesmo que funciona o alcance do Mashiba. Ippo recuava surpreso com aquele golpe tomado do absoluto nada e ele pensava: não, mas como? Como ele conseguiu me alcançar daquela distância? Eu já vi o alcance dele inúmeras vezes em vídeo, mas vê-lo pessoalmente é completamente diferente. Mashiba abria um sorriso confiante, Ippo fechava a guarda e o apresentador dizia: os lutadores estão estudando um ao outro, Mashiba está calculando o momento certo para lançar outro Flicker Jab. Enquanto isso, Makunoshi vai se aproximando cada vez mais. Há uma clara diferença de alcance aqui. Makunoshi não tem nenhuma chance a essa distância, essa é a verdade. Bocado, Ippo pensava: o braço dele se estendeu tão longe. Então esse é o Flicker Jab dele em ação. Não adianta nada tentar manter a distância entre nós. O alcance dele cobre o ringue inteiro. Eu preciso me aproximar. Mas eu não consigo saber quando terei uma chance. Será que devo tentar entrar no intervalo entre os golpes dele? Ou será que eu devo simplesmente avançar quando ele menos esperar? Droga! Kamogawa percebia a hesitação de Ippo e Takamura comentava: desse jeito não. Depois daquele golpe, o Ippo ficou completamente rígido. Nós treinamos para ele manter a cabeça em movimento, mas no calor do momento, ele simplesmente está esquecendo disso. Mashiba movimentava o braço até que de repente ele parava. Em seguida, dava um pisão no chão e Ippo avançava assustado. Mashiba desviava e Aoki se desesperava. Já Takamura questionava irritado: o que diabos foi isso? Você caiu numa finta dessas? Ippo pensava preocupado: essa não, lá vem. Mashiba sorria e encurtava com sua chuva de jabs. Os golpes acertavam em cheio e o apresentador dizia: ele recebe o golpe, é uma rajada de Flicker Jabs. Não dá pra esquivar de todos esses golpes. Makunoshi está sendo massacrado. Ele dá um salto pro lado para sair dos ataques, mas ele ainda está no alcance, está nas cordas. A vantagem é do Mashiba. Ele é conhecido por encurralar seus adversários, mas Mashiba encontrava uma brecha. Ele abria a sua esquerda e batia com um cruzado. Em seguida carregava uma direita, mas Ippo percebia a tempo e desviava. Porém, o ataque pegava de raspão e o sangue já jorrava. Ippo, que estava sem posição, segurava a corda ao lado e se reposicionava se puxando. Porém, ele ficava no poste e o apresentador dizia: ele desviou. Makunoshi evitou por um triz o golpe finalizador do Mashiba. Mas que desafiante! Makunoshi não consegue encontrar uma única brecha. Mashiba está exibindo uma velocidade estonteante diante dele. Mashiba se virava sorrindo, entrava em guarda e Ippo aguardava relutante. Kimura comentava ao ver aquilo: Mashiba, aquele filho da... ele definitivamente teve a chance de partir para o nocaute, mas não aproveitou. Aoki dizia: parece que ele quer acabar com o Ippo aos poucos, né? Que sádico desgraçado. Nakamura pontuava: ele não vai se aproximar enquanto o Ippo estiver em condições para desferir golpes. Esse Mashiba na verdade é bem astuto. No ringue, Ippo saía do poste porque Mashiba dava chance, então pensava: ele só me acertou de raspão e mesmo assim eu tô sangrando. O Flicker Jab e o direto descendente dele são golpes que causam cortes. À frente, Mashiba pensava confiante: estou indo atrás de você. Ippo avançava pensando: não, eu não posso ficar aqui parado. Se o ringue inteiro está no alcance dele, a minha única opção é encurtar a distância. Ippo se aproximava, mas Mashiba lançava um jab enquanto seu oponente entrava no alcance. Mas após o primeiro, a sequência já chegava. Ippo tentava um cruzado, mas Mashiba saía do golpe e já entrava com seus jabs. Ippo ia para as cordas e Mashiba aproveitava para encurtar com a direita. Ippo bloqueava a tempo, porém uma esquerda já chegava. Ippo desviava mais uma vez, ia para o outro lado das cordas e pensava: a direita dele não causa apenas cortes. Quando ele desfere de cima para baixo, o golpe também vem com um peso tremendo. Eu tô encrencado se receber um desses golpes sem me defender. E se eu esquivar, ele vai emendar com a esquerda. Achei que ele fosse só força bruta, mas suas combinações também são muito boas. Esse cara é muito bom. O treinador de Mashiba comentava: agora é só uma questão de tempo. Até agora ele conseguiu evitar o direto descendente, mas ainda está recebendo jabs. Claro, são apenas jabs, mas eu digo, eles vão se acumular. Quando ele estiver cansado, um direto de direita vai atravessá-lo. Não precisa ter pressa, é só deixar ele continuar atacando. Mashiba voltava a atacar e Kamogawa aconselhava: garoto, não deixe esses golpes te acertarem, você vai sentir o peso disso depois. Na torcida, Kimura aconselhava: bora, Ippo, por favor, reaja, cara. Você treinou tanto para esquivar dos golpes movimentando a cabeça, lembra? Ippo ia tomando gêmeos e pensava: ele é muito rápido.
Suas sequências de golpes talvez estejam no mesmo nível das do Hayami, e eles vêm de vários ângulos. Eu não consigo esquivar disso. Ippo ia pra lateral, aguardava frustrado e Kimura voltava a comentar: "Ah, isso é ruim. Parece que ele nem consegue mais ouvir as instruções do corner." Aoki dizia: "O jab de esquerda daquele cara não está deixando ele se aproximar. Ele deve estar furioso. É justamente em momentos como este que você precisa manter a calma." Nakamura só observava por um tempo, ia olhando o Ippo e pensava: "Não, talvez isso seja exatamente o que ele precisa." O olhar dele me diz que ele está completamente exaltado, mas esse é exatamente o mesmo olhar que ele tinha quando estava treinando para contra-atacar o Mashiba. No ringue, Mashiba voltava a jabear e Ippo pensava sangrando: "Esse cara é forte, que grande lutador." Ippo era acertado e continuava divagando enquanto se fechava ainda mais. Droga, então por quê? Se você é tão bom assim, por que fez aquilo? Atacando, Mashiba pensava: "O que é que você pensa que é? Uma ostra? Essa guarda não vai aguentar pra sempre." Ippo era pego de raspão por 2 golpes, desviava do terceiro. Mashiba e Takamura já percebiam algo na hora e podíamos ver Ippo começando a desviar de tudo, e esse último pensava: "Por que você teve que fazer algo tão covarde contra o Miyata?" Ippo entrava num perfeito flow com a guarda e a esquiva do Pikabu, e o apresentador comentava: "Para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, em todas as direções." Makumoshi Ippo começou a fazer esquivas pendulares de repente. É muito rápido também. Mashiba começava a tentar achar Ippo e Kimura dizia: "É isso, é Ippo! Conseguiu, Ippo!" Aoki exclamava animado: Agora o Mashiba não vai conseguir mirar em você desse jeito." Mashiba, de fato, galera, começava a se frustrar e seu treinador dizia: "Mashiba, não pare! Continue soltando esses jabs de esquerda. Ele vai acabar indo na sua direção." Prontamente, Mashiba entrava com seu jab, mas Ippo desviava, chegava na curta distância e carregava sua direita para bater no corpo. Os aliados e Kamogawa se animavam, o treinador de Mashiba se preocupava, só que nessa mesma hora, galera, o gongo simplesmente suava. O árbitro entrava no meio e dizia: "Suou o gongo para os seus corners." O árbitro percebia que os dois se encaravam, sem separar, e ele dizia novamente: "Separem-se, eu mandei, voltem para os seus corners." O apresentador pontuava: "A pontuação dos juízes é 10-9, e o primeiro round vai para Mashiba." Confiante, Ippo ia para o seu corner e pensava: "Muito bem, agora eu já sei como encurtar a distância. O segundo round é que vai ser a luta de verdade." Do outro lado, Mashiba pensava: "Ficou confiante de repente, foi? Não vai ser tão fácil mantê-lo à distância enquanto eu luto. Mas enfim, se for preciso, vou simplesmente garantir que você não consiga usar esse seu precioso direto de direita." Ippo ia até o seu corner, se sentava no banquinho e Kamogawa dizia: "Garoto, você levou uma porção de flicker jabs nesse round. E então, como é enfrentar Mashiba no ringue?" Ofegante, Ippo respondia: Ele é bom, treinador. Eu pensei que ele fosse só força bruta, mas a técnica dele também é incrível. Sem falar naquele alcance absurdo." Kamogawa dizia: "É verdade. Eu também não conseguia acreditar. Pensar que ele consegue se estender daquele jeito." Ippo amenizava: "Sim, mas agora eu já sei como encurtar a distância. Agora só preciso dar o meu melhor para movimentar como treinamos." Kamogawa dizia: "Ainda assim, não se pode subestimar o Mashiba. Não fique convencido só porque conseguiu se aproximar 1 ou 2 vezes. Nunca pare de fazer as esquivas. E assim que entrar na distância, acerte-o com o seu velho direto de direita. Só mantenha essas 2 coisas em mente, você consegue." Ippo dizia certo e, bisbilhotando o corner alheio, o treinador de Mashiba comentava: "Justo quando você pensa que ele depende apenas daquele direto de direita, parece que ele passou a virar justamente ao seu lado esquerdo desprotegido. Parece que eles estudaram bem o estilo ritmo em seus pontos fracos. Se eles descobriram o momento certo para atravessar sua defesa, este round não vai ser como o anterior. O que você acha? Quer levantar a guarda? Porque a força bruta que ele tem não é brincadeira." "Ô Mashiba! Ei Mashiba, você tá me ouvindo?" De cabeça baixa, Mashiba gargalhava e respondia: "Força bruta, é? Claro que eu vou mostrar isso aí. Porém, essa força vai fazê-lo ter um vislumbre do inferno. O próprio poder dos golpes desse baixinho está prestes a ser a sua ruína." O treinador tentava entender e o apresentador dizia: "Segundos para fora, round 2." O gongo suava e ambos lutadores entravam em guarda. Ippo e Mashiba entravam em seus respectivos estilos e Aoki comentava: "Caramba, só de olhar para aquele estilo já dá medo. Será que o Ippo vai ficar bem? Ele não conseguiu fazer nada no primeiro round." Kimura respondia: "Não, ele fez alguns movimentos quando conseguiu encurtar a distância no final. Se não fosse pelo gongo, o direto de direita dele teria decidido a luta. Pelo menos ele parece estar um pouco mais solto. Vamos torcer, né?" Aoki concordava e Takamura pensava: "Não caia nessa, Ippo. A sua estratégia de atacar pela direita já deve estar tão óbvia a esta altura. E mesmo assim, o Mashiba está deixando deliberadamente seu lado esquerdo desprotegido. Tá entendendo quão perigoso isso é?
No ringue, Mashiba pensava: vejo que voltou a ficar zanzando por aí como uma mosca. Em guarda, se movimentando sem parar, Ippo pensava: não posso deixar o Mashiba me acertar em cheio. Eu preciso continuar movimentando a cabeça e encurtar a distância. Se eu continuar pressionando, eu vou encurralá-lo. Ippo encurtava e já desviava dos jabs enquanto pensava: você não vai escapar. Ippo desviava de outro jab e respondia com um jab. Mashiba desviava e quando iria acertar contra-golpeando, Ippo jabeava outra vez. O golpe era desviado, mas Ippo encurtava por dentro e lançava uma esquerda que explodia na guarda do seu oponente. Ambos atacavam e bloqueavam até que Mashiba recuava a tempo. Voltava a jabear e Ippo ia encurtando enquanto desviava dos ataques. Mashiba ficava nas cordas e Ippo pensava: ele está nas cordas, é a minha chance. Ippo saía de outro jab, encurtava e pensava: o lado esquerdo dele tá desprotegido. Eu treinei pra isso. Queixo o golpe no corpo. Vai ser queixo. Ippo batia com um upper de esquerda, só que Mashiba desviava e devolvia o cruzado. Ippo desviava a tempo e Kamogawa dizia irritado: idiota, você não pode simplesmente disparar um canhão do nada e esperar acertar. Pense na altura desse cara. Com um alcance como o seu, não há a menor chance de você conseguir alcançar o rosto do Mashiba. Ippo pensava: ah, é verdade. Com essa enorme diferença de alcance, qualquer golpe que eu lançar contra o rosto dele vai precisar de uma preparação muito longa. Ou então ele não vai ter dificuldade alguma para desviar. Eu preciso atacar o corpo. E se eu acertar golpes suficientes no corpo, ele vai baixar a cabeça. Kimura dizia: droga, essa foi por pouco, hein? Kimura amenizava: mas ele tá pegando o tempo certo pra entrar, hein? Ele consegue. No corner de Mashiba, seu treinador dizia: caramba, acabei de sentir um arrepio na espinha. Mashiba, você não pode continuar desviando assim pra sempre, sabia? O que você tá fazendo? A torcida começava a apoiar Ippo e no ringue Mashiba voltava a atacar. Ippo desviava de tudo até que encurtava e entrava visando o corpo. Mashiba percebia, começava a fechar seu braço pra bloquear e o impacto explodia. Porém, galera, Ippo olhava frustrado, pois seu punho havia batido bem no cotovelo de Mashiba e seu oponente provocava. Esse barulho foi maravilhoso, não acha? Com dor na mão, Ippo pensava: um bloqueio com o cotovelo. Eu tinha certeza que acertaria aquele golpe de direita no corpo. Droga, desta vez eu vou acertar. Ippo batia no corpo outra vez, porém novamente. Mashiba usava o cotovelo para bloquear. Aoki comentava ao ver aquilo: se aquele desgraçado consegue fazer isso com tanta naturalidade, significa que ele treinou para isso. Então, quando ele estava todo confiante e mantinha o lado esquerdo aberto, tudo aquilo era uma isca para esse momento? Imagine finalmente conseguir a chance de lutar por dentro, só para dar de cara com um bloqueio como esses. Se o Ippo continuar acertando aquele cotovelo duro e pontiagudo desse jeito, a força dos próprios golpes vai acabar destruindo o seu punho. Kimura concluía: e era isso que o Mashiba estava planejando desde o início, tá? Ele pensava na sequência. É permitido pelas regras, mas que é um jogo sujo isso é. Aoki dizia, fora que a mão dele acabou de se recuperar, né? Nakamura questionava: é preocupante, não é? Kimura respondia: sim, demais. Se atacar pela direita não funcionar, o Ippo vai ficar completamente sem opções. Nakamura pontuava: não é isso que tá me preocupando. A dupla olhava confusa e o treinador de Mashiba pensava: Mashiba é um homem assustador. Se ele atacar, vai acabar quebrando o próprio punho. Ele não tem saída, adversário ou não. Sinto pena de você, Makunoshi. Do outro lado, Kamogawa pensava: ainda há um jeito. Em voz alta, o treinador dizia: garoto, comece a usar o braço esquerdo. Não dê tempo para ele descansar, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar uma brecha. Ippo pensava: sim, o treinador tem razão. Eu encurralei nas cordas, então é melhor aproveitar. Eu preciso continuar atacando. Mashiba entrava com sua esquerda e pensava: por que está tão distraído? Ippo desviava e devolvia um jab que era esquivado. Ele encurtava e subia com o upper. Mashiba desviava e jabeava. Encurtava para sua distância e lançava outro jab. Kamogawa via aquilo e pensava: a situação está ficando complicada. O Mashiba está muito acima do Ippo no uso da esquerda. Confiante, Mashiba jabeava enquanto pensava: qual é o problema? Não vai mais usar a mão direita? O que foi? Já quebrou ela? O apresentador dizia: Mashiba está atacando com a esquerda, mas Makunoshi também, é uma trocação franca. Dessa vez, Makunoshi é quem vai para as cordas. Ele está na zona de perigo. Nas cordas, Ippo pensava: não está funcionando. Não tenho a menor chance se ficar apenas trocando golpes de esquerda. Mashiba encurtava e concluía: tá acabado. Mashiba atacava sem parar e Ippo se fechava enquanto pensava: droga, o que eu faço? O que eu posso... Ippo tomava um golpe no corpo de esquerda e um upper de direita. Ele sentia dor, fechava seu punho e lançava uma esquerda. Mashiba desviava a tempo e pensava: um golpe de esquerda desesperado?
Que tedioso. Só que de repente, galera, Ippo lançava a outra direita. Mashiba bloqueava com o cotovelo outra vez. Só que agora ele sentia um impacto e pensava: o que há com esse cara? Com dor, Ippo pensava: eu não tenho outra opção. Eu treinei acreditando que isso me faria vencer a luta. Essa estratégia é tudo que eu tenho. Se frustrando, Mashiba pensava: o que você é? Um disco riscado que fica repetindo? Se você quer tanto assim, muito bem, eu destruo essa sua mão. Mashiba bloqueava a outra direita com o cotovelo e Kamigawa ouvia o som de crack. Em seguida ele pensava: meu Deus, eu acabei de ouvir um som preocupante. Com muita dor, Ippo pensava: isso é tudo que eu tenho. Ele fechava a mão e batia novamente com a direita no braço de Mashiba. Kimura via aquilo e comentava: ô Ippo, você tá forçando demais, cara, seu punho. Se continuar assim vai acabar quebrando alguns ossos. Aoki dizia: Takamura, você precisa dizer alguma coisa pra ele. Calmamente, Takamura dizia: aquele idiota está mesmo fazendo isso. Ele ficou obcecado pelo Miyata, continuando a lutar mesmo tendo que arrastar a perna. Ninguém pode detê-lo agora. Ele sabe que vai quebrar a mão e não está ligando pra isso. A dupla absorvia aquelas palavras e o apresentador dizia: senhoras e senhores, Makunoshi continua descendo golpes e Mashiba contra-ataca. É uma troca de golpes brutal, frente a frente. Íamos para Yagi, que dizia: meu Deus, todos os golpes de direita dele estão sendo bloqueados e nós estamos apostando tudo nisso. Kamigawa comentava: ficou mais fácil encurtar a distância porque Mashiba diminuiu o uso da esquerda. O garoto leva vantagem quando se trata de ritmo. O treinador de Mashiba dizia preocupado: Mashiba, usa a esquerda, cara! Mantenha-o afastado com o Flicker Jab. Eu sei que é difícil usar a esquerda quando o Makunoshi está praticamente colado, mas faça isso. No ringue, Ippo batia uma direita ainda mais forte, era bloqueada pelo cotovelo. E Ippo começava a quase colapsar de dor, mas ele cerrava os dentes e pensava: eu já mal sinto a minha mão. No ringue, Mashiba lançava uma esquerda, só que de repente a parava. Confuso, Ippo pensava: foi uma finta? Por que ele parou? Mashiba batia com a direita que acertava em cheio. Ippo ia para as cordas e pensava: não consigo mais usar minha mão direita. Eu não tenho mais como revidar. Acabou. Mashiba encurtava mais uma vez e Ippo pensava: não, ainda não acabou. Ippo batia com a direita e era defendida com o cotovelo esquerdo. Mas Mashiba batia com um upper de direita no queixo. Na sequência, o apresentador dizia: Makunoshi viu a sua chance de trocar golpes. E que pancada, mesmo bloqueando, Mashiba é arremessado para trás. Ele perdeu completamente o equilíbrio, mas Makunoshi está sentindo o contra-ataque. Ele nem está se mexendo nesse momento. Enquanto todos se preocupavam, Kamigawa e o treinador de Mashiba percebiam algo. Ippo olhava com dor, mas firme, pois à frente, galera, o braço esquerdo de Mashiba, que defendia as direitas de Ippo, simplesmente caía com a região do cotovelo completamente roxa. Aoki e Kimura se surpreendiam e Takamura comentava surpreso: isso é ridículo. O cotovelo do Mashiba cedeu primeiro? Mesmo com as pernas tremendo, Ippo se firmava. À frente, com o cotovelo latejando, Mashiba pensava: meu braço esquerdo não dobra. Eu sabia que esse baixinho era forte, mas ele realmente esmagou os ligamentos do meu cotovelo, até os vasos sanguíneos. Como isso pode ser possível? Como esse moleque tem tanta força bruta? Íamos para Takamura, que dizia: eu não conseguia interpretar a expressão dele, porque essa cara idiota dele está sempre assim. Mas parece que ele estava sofrendo em silêncio. Ele achou que esmagaria o punho do Ippo e que depois disso tudo ficaria fácil. Mas olha pra ele agora. Aposto que não esperava que o próprio cotovelo cedesse assim. Ippo também não saiu ileso, mas no fim, ele destruiu aquela esquerda do jeito que só ele consegue. E agora que aquele incômodo Flicker Jab está fora do combate, no ringue, Ippo encurtava e pensava: essa é a minha chance. O braço esquerdo do Mashiba tá machucado. Chega de cotoveladas e Flicker Jabs. Eu só preciso partir pra cima agora. Enquanto isso, Mashiba pensava: eu ainda tenho meu braço direito. Mashiba entrava com uma direita potente, mas Ippo desviava e subia com um upper de direita no corpo. Mashiba até cuspia seu bocal. Kumi se preocupava, já Ippo continuava. Ele batia de esquerda no corpo e Mashiba bloqueava, mas Ippo via a guarda aberta do outro lado e batia no corpo com a outra mão. Quando ele iria continuar, suas pernas fraquejavam. Kimura e Aoki se preocupavam e Takamura dizia irritado: ah, idiota! Ferimentos não significam nada quando você tem força de vontade. Você não vai acabar com isso, é assim? Com muita dor, Ippo pensava: eu finalmente tenho a oportunidade que eu tava esperando. Eu preciso aproveitá-la. À frente, as pernas de Mashiba tremiam e ele pensava: isso não é nada. Eu não sinto nada. Ambos encurtavam e Mashiba batia com a direita. Ippo desviava e golpeava o corpo com sua esquerda. Mashiba usava o braço para bloquear e com a outra mão, galera, Ippo simplesmente acertava o corpo. Colapsando, Mashiba pensava:
Droga, se eu ao menos conseguisse levantar meu braço esquerdo, esses golpes no corpo não fariam efeito algum. À frente, Ipo pensava: eu não sinto mais a minha mão direita, mas preciso continuar golpeando. Na mesma hora, Ipo tomava uma direita na cara, mas devolvia uma direita no corpo. Kamigawa elogiava e pensava: mesmo depois de tantos golpes no corpo, esse cara ainda não caiu. Ele tem uma resistência impressionante. Dizem que um oponente determinado consegue aguentar uma quantidade enorme de golpes no corpo. Mas caramba, acho que só resta uma opção para derrubar o Mashiba, e é o queixo. Na plateia, Kimura aconselhava a mesma coisa. Oi, Ipo, acerta o queixo, cara! Aoki adicionava: é isso, continua golpeando no corpo e a cabeça dele vai baixar. No ringue, Ipo pensava: que lutador, ele ainda continua de pé depois de tudo isso. Ipo batia outra vez no corpo e pensava: que tal isso? Mashiba avançava furioso, mas tomava mais uma na boca do estômago. Ele cambaleava e Ipo avançava mais uma vez, só que Mashiba avançava com a mão na cabeça de Ipo e simplesmente clinchava a galera. Ipo afastava seu oponente, só que o gongo suava e o apresentador dizia: e aí está o gongo, pessoal, o segundo round acabou. Kimura comentava: droga, que droga. Aoki dizia: ai, faltou muito pouco pro nocaute, que merda. O apresentador comentava: que luta eletrizante, senhoras e senhores! Sempre que Mashiba encurralava Makumochi, ele partia pra cima novamente. Um nocaute parece inevitável. Eu, por minha parte, mal posso esperar para ver o que vem a seguir. Kumi olhava preocupada pro seu irmão e Mashiba pensava: eu não posso perder essa luta. Só me resta o braço direito, mas eu vou usá-lo para acabar com esse desgraçado. Isso é tudo que me resta. Íamos para Ipo, que concluía: não adianta, vai ser preciso muito mais do que isso para derrubar esse cara. Eu vou ter que lutar até o meu punho não aguentar mais. É tudo que me resta. No corner da frente, Kamigawa dizia: garoto, você mandou muito bem. Esse foi o seu troco, e você pagou ele muito bem. Ipo se sentava no banquinho e Kamigawa continuava: e além disso, Mashiba tentou acabar com o seu punho, mas você acertou o cotovelo dele. Que tal? Seus socos nunca deixam de surpreender. Mas me diga, como está a sua mão? Ipo respondia: está bem, treinador, eu ainda consigo socar. Eu vou continuar usando ela nesse próximo round. Kamigawa dizia: Mashiba não consegue levantar o braço esquerdo. É a oportunidade perfeita para um nocaute então. Continue fazendo a mesma coisa no terceiro round, garoto. Ipo dizia certo e íamos para o treinador de Mashiba, que olhava para o estado do braço do seu lutador e comentava preocupado: pelo jeito seu ligamento colateral ulnar foi rompido. Os capilares ao redor dele também estão rompidos por toda parte. Causar isso com um soco é anormal. O assistente questionava: o que vamos fazer? Ele não consegue usar o braço esquerdo. O treinador respondia: ainda há um jeito. Se o seu braço esquerdo não funciona, então temos que usar as pernas. Mashiba, mantenha a distância o tempo todo e lute de longe. Continue lutando de fora, marque pontos e... Mashiba, galera, mostrava-se bem distante daquelas palavras e o treinador repreendia: ei, de vez em quando você poderia escutar o que eu digo, né? Do outro lado, Kamigawa dizia: garoto, continue castigando o corpo dele e a cabeça vai abaixar. Não tenha medo de lutar duro e vá nocauteá-lo. Ipo dizia certo de forma bem animada. Só que Kamigawa, galera, notava que tinha algo de errado ali. Ele dizia: garoto, espere um pouco. Mostre sua mão. Ao tocar a mão de Ipo, galera, o mesmo sentia muita dor. Em seguida, Kamigawa via sangue escorrendo pelo braço de Ipo. Preocupado, ele questionava: como você diz que ainda consegue socar? Isso não é algo que você possa simplesmente suportar na base da força de vontade. Kamigawa pensava: o sangue atravessou várias camadas de bandagem bem apertada. Isso não pode ser resultado de um simples ferimento superficial na pele. Não, algum osso quebrado deve estar perfurando a carne da mão dele. Em voz alta, Kamigawa questionava: você sabe o que vai acontecer se continuar socando com essa mão, não sabe? Na pior das hipóteses, ela nunca mais vai se recuperar. Garoto, se você pretende chegar ao topo, ser o rei dos novatos é apenas um degrau no caminho. Você realmente quer vencer essa luta a custo do seu futuro? Ipo desviava o olhar e Kamigawa insistia: ei, estou perguntando, garoto. Já viu alguém arriscar a própria integridade física ou algo assim pelo torneio Rei dos Novatos? Porque eu nunca vi isso acontecer. Kamigawa se lembrava de Miyata. Em seguida percebia Ipo, galera, com um olhar determinado. Ele se levantava e dizia: Yagi, ele não vai desistir. Não há como deter um boxeador com uma determinação infernal como essa. Tudo que podemos fazer é minimizar ao máximo a lesão na mão e guiá-lo até a vitória. Afinal, esse é o trabalho de um treinador num corner. Ipo agradecia e Kamigawa continuava: escute bem, garoto.
Nada de direitas pesadas. Cerre o punho levemente e limite-se a fintas e jabs. Você vai atacar quase exclusivamente com a esquerda. Com o Mashiba nesse estado, acho que será o suficiente. Ipo pontuava. Mas treinador, a determinação dele é incrível. Não acho que consiga nocauteá-lo usando apenas... Kamogawa interrompia dizendo: você também vai usar a direita, mas apenas no final. Continue golpeando o corpo com a esquerda e assim que ele baixar a cabeça, acerte-o com a direita. Mas lembre-se, esse único soco precisa nocauteá-lo. Com essa sua mão, não haverá uma segunda chance. Ipo dizia certo e o apresentador pedia para os corners saírem. Mashiba e Ipo se levantavam e o apresentador continuava. Uau! Eles estão partindo com tudo um pra cima do outro. Isso é impressionante. Os lutadores não perdem um segundo sequer. Mashiba com a direita, Matsumoto com a esquerda. A luta simplesmente está pegando fogo, senhoras e senhores. O treinador de Mashiba dizia pra ele usar suas pernas, mas Mashiba pensava: usar pernas? Como se ele fosse me dar uma trégua pra eu ficar na defensiva. Eu não tenho outra escolha se não continuar pressionando, mesmo tendo apenas um braço. À frente, Ipo pensava: sem o flicker jab, eu consigo me aproximar. Trocar golpes na curta distância é perfeito pra mim. Na plateia, Oki comentava: mesmo sem poder usar o braço esquerdo, Mashiba é bom demais. Kimura dizia: mas não haverá mais flicker jabs. O Ipo consegue encurtar a distância assim. O Ipo colocou ele na desvantagem agora que eles estão lutando na curta distância. Ao lado, Takamura pensava: o Ipo pode até estar em vantagem, mas nunca se sabe o que esse Mashiba vai aprontar. O apresentador questionava: mas o que é isso agora? Parece que o equilíbrio dessa luta começou a mudar completamente. Os golpes de esquerda de Matsumoto no corpo estão acertando cada vez mais com precisão. O Mashiba está ficando mais lento, enquanto o Ipo acerta mais uma esquerda no corpo. Kimura dizia: os braços longos do Mashiba são uma desvantagem quando se trata de velocidade no combate de curta distância. Ao que adicionava: esse é o terreno do Ipo, né? O treinador de Mashiba dizia: droga, a esquerda dele também não é brincadeira. Kumi se preocupava com seu irmão que quase cuspia o bocal a ser acertado. E Ipo pensava: tá funcionando, tô quase lá. Só mais um pouco e eu vou fazer ele cair. Frustrado, Mashiba pensava: ai, esse nanico, se eu ao menos pudesse usar minha esquerda. Só que nessa hora, galera, Kumi se levantava e simplesmente saía correndo, enquanto as chuvas de golpe caíam sobre seu irmão. Coincidentemente, Tanaka, o patrão de Mashiba, chegava dizendo que estava atrasado. Só que ele via Kumi chorando lá fora e ele dizia: ah, Kumi, desculpe, tivemos alguns problemas com as entregas hoje. A luta já começou, não é? E como o Mashiba tá se saindo? Só que ao perceber Kumi chorando, galera, ele questionava: não me diga que a luta ainda não acabou, certo? Kumi respondia: senhor Tanaka, eu simplesmente não consigo mais assistir. Eu simplesmente não aguento mais. Se isso é por minha causa, eu não quero mais isso. De repente, eles escutavam a torcida se animando e o apresentador dizia: mais um, pessoal! Um golpe no corpo avassalador para entrar na história. Tanaka dizia: vamos ver o que está acontecendo, sabe? Kumi dizia que não queria e Tanaka insistia: seu irmão está em apuros, não é? Se você não torcer por ele, quem vai? Vamos sim, Kumi. Na torcida, todos se surpreendiam que mesmo apanhando tanto, galera, Mashiba simplesmente não caía, não parava. Kumi, que voltava pra arena, já se chocava ao ver o estado do seu irmão. Enquanto isso, Kamogawa pensava: esse cara tem coragem, isso eu admito. Mas chegou ao fim da linha, mais um golpe do garoto e ele vai dobrar como a letra C. O queixo dele vai ficar no alcance do garoto. Em voz alta, Kamogawa dizia: garoto, acabe com ele agora. Ipo encurtava pensando: muito bem, esse vai acabar com ele. À frente, Mashiba pensava: por favor, meu Deus, só desta vez. Se ao menos eu pudesse usar minha esquerda, só por um instante. Mashiba era acertado em cheio no corpo. O corpo dele cedia, encurtava a ponto de quase fazer o C como Kamogawa havia dito. Ipo via uma oportunidade, carregava à direita, só que nesse momento, galera, a mente de Mashiba ia pro passado. Ele se lembrava de toda a preocupação e carinho que sua irmã tinha para com ele. Ele lembrava do apoio dela quando ele foi demitido outras vezes. Lembrava dela arrumando um emprego no meio do período enquanto estudava e passava no vestibular, e ainda assim se preocupava e cuidava dele. No presente, Mashiba soltava um grito, firmava seu braço a ponto de sangrar e subia sua guarda. Ele entrava na posição do Hitman. Ipo percebia aquilo e Kamogawa se chocava. Kimura dizia que era só um blefe e Ipo pensava avançando: não, ele não pode usar o flicker jab agora. Eu tenho que ir com tudo. Eu acho que consigo alcançar o queixo dele. Eu vou acabar com isso com esse último soco. É agora. Na pura força de vontade, galera, Mashiba acertava um jab e o apresentador comentava: caramba, que flicker jab!
Makuroshi partiu para o golpe final, mas foi contra-atacado pelo Flicker Jab de Mashiba. Aoki e Kimura se chocavam, galera. Já Mashiba, que tinha ganhado espaço com sua esquerda, carregava a direita e entrava. Ele acertava em cheio e Ippo caía pra lona. Surpreso, o apresentador dizia: O quê? Uau! Ele caiu! Makuroshi está no chão, senhoras e senhores! Encurralado, Mashiba reagiu com um Flicker Jab seguido de um direto de direita descendente. Ele literalmente esmagou Makuroshi contra a lona. Essa tenacidade é assustadora. Senhoras e senhores, vejam, as reservas de força de Mashiba parecem não ter fim. O árbitro ordenava: vá para o corner neutro. Kamigawa travava e Mashiba pensava enquanto a contagem começava. Espero que você fique caído aí pelo resto da eternidade. Na contagem de 2, Ippo já se virava. Ele via tudo girando, mas tentava levantar. Em 3, seu corpo cedia e o apresentador dizia: ele continua caído. A contagem continua. Será que teremos um nocaute de virada? Desesperado, Aoki dizia: para de brincadeira, Ippo, levanta logo. Preocupado, Takamura pensava: isso não é nada bom. Flicker Jab seguido por um direto de direita descendente. Uma combinação feita para nocautear. E Ippo a recebeu em cheio. Isso não é nada bom mesmo. A contagem chegava em 4 e Ippo pensava: não dá. Eu simplesmente não consigo me levantar. Miyata, me desculpe. Esse cara é bom demais. Movendo o braço esquerdo daquele estado e desferindo um soco daqueles. Ele é incrível. Teria sido necessário um feito sobre-humano para derrotá-lo. Droga, eu realmente queria vencer essa luta. Ao olhar para frente, Ippo via as pernas de Mashiba tremendo, galera, e ele pensava: espera, as pernas do Mashiba, elas estão tremendo? Ah não, eu acho que sou eu quem está cambaleando, minha vista tá turva e eu tô vendo ele tremer, né? Só que de repente, galera, Ippo se firmava e de fato via seu oponente tremendo. Em seguida pensava: não, ele tá no limite. Aquele ataque de agora, sim, deve tê-lo levado ao limite. E mesmo assim, ele conseguiu colocar tanta força naquele golpe. Mesmo quando seu corpo estava chegando ao limite, o Miyata lutou. E eu tô aqui, preocupado com a minha mão, esperando sair dessa sem nenhuma sequela permanente? É claro que não seria tão fácil. Eu não posso pensar assim. Se algum dia eu quiser derrotar esse cara, eu preciso continuar. A contagem chegava em 6. Ippo levava sua mão até as cordas para ajudá-lo a se levantar. E o apresentador dizia: Makuroshi agarrou as cordas. Ele ainda não desistiu, senhoras e senhores. Será que ele vai se levantar? Será que ele vai levantar mesmo? Em 7, Ippo conseguia se firmar nas cordas, se erguia e virava para o árbitro. Em seguida dizia que estava bem. A torcida ia à loucura e Mashiba se enfurecia. Já Ippo pensava: não me importa se isso me custar a minha mão direita. Eu tô no ringue com um boxeador incrível. Eu quero sair dessa luta sabendo que dei tudo de mim. Sim, eu vou continuar. O apresentador dizia: e a luta continua, senhoras e senhores. A torcida já se dividia para os dois lados e Kimura comentava: droga, se ele cair de novo acabou, hein? Aoki dizia: é melhor você continuar de pé pelo resto desse round, hein, Ippo? Íamos para Tanaka, que apoiava Mashiba, e o treinador do mesmo pensava: não baixe essa guarda. A capacidade de recuperação dele está muito acima da média. Mesmo depois de ter caído uma vez, ele continua sendo um adversário formidável. Ansioso, Mashiba pensava: enfia isso na sua cabeça dura de uma vez. É pra ficar no chão. Mashiba entrava com a direita e Ippo já balançava de um lado pro outro. Desviava quando o ataque chegava e batia no corpo. Mashiba colapsava e Kamigawa se preocupava por ver seu lutador usando a direita. Ippo sentia dor, mas pensava: não, ainda não acabou. Não é possível que isso seja o suficiente para derrubar o Mashiba. Ippo carregava outra direita e batia no corpo. Kamigawa pensava surpreso: 2 seguidos, garoto. Ippo pensava avançando com a terceira. Ele ainda tá de pé. Ippo acertava e Kamigawa pensava: espere, não, é um terceiro de direita. Mashiba tomava todo o dano e o apresentador dizia: Makuroshi acertou 3 golpes no corpo seguidos, senhoras e senhores. O corpo esguio de Mashiba simplesmente se dobra ao meio. O joelho dele parece estar prestes a tocar a lona. Será que agora ele vai cair? Mashiba se firmava, olhava focado e pensava: ai, é só isso que você tem? Kimura questionava: o quê? Esse cara ainda tá aguentando? Aoki dizia: sem brincadeira, já foram 3 golpes monstruosos do Ippo no corpo. Em guarda, Ippo pensava: minha mão direita tá dormente. Eu simplesmente nem consigo saber se eu tô fechando o meu punho ou não. Eu preciso fazer isso enquanto ainda resta alguma sensibilidade. O queixo do Mashiba ainda está no meu alcance. Então agora é a minha chance. O treinador de Mashiba pensava: se ele levar um golpe no rosto da estrutura, simplesmente acabou pra ele. Aoki apoiava: bora aí pro queixo dele, acerta o queixo. Ippo avançava pensando: prepare-se para um direto de direita. À frente, Mashiba divagava: eu não posso.
Não posso perder essa luta. Ele avançava gritando e agarrava Ippo num clinch. Ele apertava a ponto de até estrangular seu oponente. O árbitro pedia pra separar, só que Mashiba não soltava, galera. Então Ippo fechava seu punho e batia no corpo. Mashiba se enfurecia, mas já tomava outro golpe que fazia ele gritar de dor. Ippo insistia com mais um, gritava e lançava outro no corpo. Mashiba o soltava, já Ippo subia a guarda, encurtava, desviava de um cruzado e subia com um upper de direita herculano e pegava no meio do queixo. O sangue jorrava pro ar, só que junto do sangue, o corpo de Mashiba também ia pra cima e o apresentador dizia: caramba, Makunoshi acerta um uppercut e que soco! Mashiba foi lançado direto para o alto, os joelhos dele cederam completamente. Makunoshi está se preparando para o seu próximo movimento, vejam isso! Ippo entrava com sua direita avassaladora, galera, e simplesmente explodia na cara de Mashiba. O ataque era tão potente que o corpo do seu oponente inclinava pra lona e voltava com tudo pra lona. Ele batia de cara. Aoki e Kimura comemoravam e o apresentador dizia: Mashiba aguentou uma surra em tanto, mas finalmente ele aconteceu. É o primeiro knockdown dele. E será que posso dizer? Está na cara de um nocaute de virada. Com certeza ele não vai conseguir se levantar depois dessa. Tanaka travava. Kumi enchia seus olhos de lágrimas. A contagem começava e Aoki dizia irritado: o quê? Ô juiz, nem precisa fazer a contagem, pô. Você realmente acha que esse cara vai conseguir levantar depois dessa? A contagem chegava em 3 e Ippo pensava: não se levante. Eu não sinto mais nada da minha mão direita. Eu não consigo dar mais nenhum soco. Também tô completamente sem energia. Por favor, não se levanta. Em 4, Mashiba se erguia. Em 5, ele encarava e o apresentador dizia: mas que diabos, o Mashiba tá tentando se levantar, pessoal. Depois de inúmeras reviravoltas, pensamos que essa luta finalmente havia chegado ao fim, mas essa batalha mortal ainda não acabou. A contagem ia acontecendo e Mashiba tentava se levantar. Porém, galera, quando chegava em 9, seu braço de apoio fraquejava e ele caía de cara na lona. A contagem chegava em 10 e a torcida aplaudia, pois o árbitro dava o sinal. O gongo soava e, surpreso, aliviado, Ippo concluía: eu consegui. Eu consegui! O apresentador assumia. E assim termina essa luta. Com isso, temos um novo rei na categoria peso-pena. O campo de batalha mais brutal do torneio Rei dos Novatos do Leste do Japão. O título de Rei dos Novatos do Leste do Japão deste ano, da categoria peso-pena, vai para Makunoshi Ippo, senhoras e senhores. Foi um espetacular nocaute de virada. Ele apanhou até demais, mas mesmo assim, aquele soco dele não tem nada de peso-pena. Essa é a verdade. Que potência incrível! Aoki, Kimura e Takamura se animavam com a vitória, cada um do seu jeito. Yagi parabenizava no ringue e Ippo agradecia. Já Kamogawa chegava questionando impaciente: garoto, você perdeu o juízo? Você não dá muita importância para a sua mão direita, não é? E olha como você está inchado. Essa não é a cara de um vencedor. E isso não é nem a metade. Ippo sorria sem graça e Kamogawa dizia: entra por um ouvido e sai pelo outro, hein? Acho que devo parabenizá-lo então. Essa hora, Mashiba se levantava, avançava em Ippo, mas seu treinador o continha e dizia: ô Mashiba, já chega, acabou cara, vamos pra casa. Mashiba jogava seu treinador pro lado, mandava ele se calar e dizia: você, maldito, eu não vou perder. Não pra um desgraçado como você. Ainda não terminamos. Levanta a guarda. Sim, levanta ela. E me soltem, tirem a mão de mim. Ippo se aproximava vagarosamente e dizia de forma educada: eu acho que... bem, eu só queria dizer muito obrigado. Ippo esticava sua mão, Mashiba via a mesma sangrando e desviava o olhar frustrado. Ele batia no chão, porém alguns torcedores já o apoiavam. De pouco a pouco, os aplausos iam aumentando, mas em pensamento, Mashiba mandava todos se calarem. Ele afastava sua equipe e partia solitário. Kamogawa o via partindo e dizia: foi um adversário formidável. Ippo respondia: sim, com certeza. Mesmo movimentando aquele braço esquerdo debilitado e resistindo a tantos golpes no corpo, quando ele caiu daquela última vez, eu tinha certeza de que ele iria se levantar de novo. Sabe, treinador, era ele quem estava caído, mas era eu quem não conseguia deixar de sentir medo. Kamogawa absorvia aquelas palavras e pensava: sentir medo, né? Diante de uma tenacidade daquelas, acho que é natural. E ainda assim, ele derrotou aquele homem de forma justa e incontestável. O garoto também não é pouca coisa. Em voz alta, Kamogawa dizia: garoto, fique de pé.
Agora você é um vencedor, tem orgulho. Afinal, você é o novo rei dos novatos do leste do Japão. Ippo dizia sim, senhor, e descia do ringue. Ele reverenciava e os torcedores diziam: boa luta, Ippo! Nossa, cara, com você é sempre uma virada atrás da outra, hein? Mas é justamente isso que torna você tão incrível. Vai conquistar o título de campeão de todo o Japão. Eu vou estar torcendo pra você, cara. E dessa forma, galera, com essa vitória massiva de Ippo em cima de Mashiba, o vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram dos exclusivos é só virar membro do canal. As redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.